estamos no restaurante Mr. Grill. O nosso convidado com a presença de Giovanni Miléo, publicitário, professor, especialista em linguagem corporal, varejo, motivação de vendas, que vai nos falar e dar dicas sobre este tema muito relevante e de grande valia para o sucesso. Giovanni, o que vem ter a linguagem corporal? Jorge, primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite da TV Impacto, pela sua entrevista. É muito bom a gente estar falando sobre linguagem corporal, porque a gente não aprende na faculdade, não aprende na escola, e tem uma importância muito grande para a nossa vida, né? A gente chama de linguagem corporal para simplificar, mas na verdade o tema de fato é linguagem não verbal. Tudo aquilo que não é transmitido por palavras, por sons, a gente trata como linguagem não verbal. A roupa que você está usando, a roupa que a gente está usando, o óculos, a aparência, os seus gestos, a maneira de você se movimentar, tudo isso compõe a linguagem corporal. Por que é tão importante? A gente fala, segundo a evolução, sempre quando eu vou conversar com você sobre linguagem corporal, são baseados em estudos científicos, né? Então, segundo a ciência, nós existimos no mundo como seres humanos, ou próximo disso, há 6 milhões de anos. E por esses 6 milhões de anos, nós nos comunicamos com gestos. Há 40 mil anos atrás, nós começamos a falar, a se comunicar por palavras, né, por sons. E há 4 mil anos, na Mesopotâmia, a gente começou a escrever. Então, ou seja, a nossa linguagem corporal tem 6 milhões de anos, a nossa linguagem falada tem 40 mil anos e a escrita 4 mil. Então, é por isso que a linguagem corporal acaba sendo muito mais forte. Por exemplo, com vários estudos, né, chegou a essa conclusão. A linguagem corporal chega a ser 5 vezes mais forte que a linguagem oral. Eu até brinco, por exemplo, quando um casal, né, a esposa convida o marido. Meu bem, vamos passar o final de semana na casa da mamãe, esse final de semana? O marido diz assim: tá bom, meu bem, vamos passar. Eu sei que você não quer passar, por que você não fala logo? Só o fato de coçar a cabeça mostrou que ele ficou tenso, nervoso, né? Aí a circulação acelerou, a circulação periférica, aí irritou e ele precisou coçar. O gesto de coçar a cabeça mostrou que ele está nervoso, por mais que ele tenha dito: não, meu bem, tudo bem, nós vamos para a casa da sua mãe, mas ele ficou nervoso já. E aí esses detalhes de conhecer linguagem corporal tanto favorece a gente profissionalmente, porque a comunicação em todas as profissões, você ter uma boa comunicação faz com que você progrida, que você cresça. Outra coisa interessante é que com a linguagem corporal a gente percebe uma generosidade com as pessoas. A gente percebe se a pessoa está triste, se está alegre, se ela está sendo verdadeira com o que ela está dizendo, principalmente agora em época de eleição, né? Domingo. Inclusive sobre políticos, eu fiz uma entrevista para super interessante, que vai sair no mês de outubro, sobre o que nós ensinamos os políticos. Eu também ensino os políticos a falar em público, eu ensino os políticos a ter gestos que ganhem mais confiança das pessoas, e isso de maneira natural, né? Porque assim, o político começa uma campanha, ele tem pouco tempo para conquistar a confiança de várias pessoas, muita gente, na verdade, em pouco tempo. E aí, alguns gestos podem facilitar ele ter mais aceitação, transmitir mais confiança. Isso também eu ensino para os políticos, né? A linguagem corporal pode ter uma postura para o sucesso? Pode. Na verdade, a gente percebe uma pessoa bem sucedida pela postura também. E o fato, a postura que você tem facilita você progredir na vida. Se você chamar o Obama, por exemplo, para fazer um discurso, a caminhada dele para a tribuna, você já mostra que ele tem autoridade, ele já tem convicção quando ele anda, e quando ele gesticula, quando ele fala. E esses gestos favorecem muito a nossa comunicação e passa a postura, né? Você percebe quando tem uma pessoa que aparentemente na sociedade tem mais importância, falando com uma pessoa que aparentemente tem menos importância, a pessoa que se acha menos importante, ela se curva, ela se baixa, ela junta as pernas, né? Aproxima os pés. Você naturalmente percebe, olhando para duas pessoas, quem se acha mais importante e quem se acha menos, né? E quais são as vantagens para a linguagem corporal? As vantagens para quem conhece, para quem conhece, da levada como entrevista, no campo, que vai servir para a pessoa. Ótimo. Não só entrevista, mas no dia a dia, né? No dia a dia. Primeiro, a gente, eu digo no meu livro que você tem aí ao lado, que mais importante do que ensaiar um gesto, do que tentar mostrar
algo com a linguagem corporal, é você acreditar primeiro, né? Começa acreditando em si mesmo, se valorizando, e aí os gestos passam a ser mais naturais. Por exemplo, numa entrevista de emprego, primeiro você tem que mostrar, a comunicação de maneira geral, ela precisa mostrar igualdade. Então, quando um homem das cavernas encontrava um outro grupo, né, naquelas savanas africanas lá, ele precisava saber se aquele grupo era amigo ou inimigo, por exemplo. Como é que eu vou saber? Aí você ficava aquela tensão, eu tenho que atacar ou vai ser amigo? Então, um gesto que a gente traz, por exemplo, desde a pré-história para cá, é de mostrar a palma da mão. Se você mostrasse a palma da mão, não estou armado, não tem uma pedra, não tem uma faca, nem uma pedra lascada para agredir. Aí hoje em dia, quando você mostra a palma da mão, você transfere mais sinceridade, a pessoa passa a confiar mais na gente quando vê a palma da mão. E o nosso cérebro mesmo passa a forçar a gente a ser mais sincero quando mostra a palma da mão. É algo muito positivo a gente fazer na entrevista também, né? Outra coisa interessante, a gente olhar nos olhos, né, para que mostre que a gente está ouvindo de fato. A gente, na verdade, ouve com os olhos e fala com as mãos, né? Então, assim, esse olhar, mas há uma técnica também. Se você olhar demais no entrevistador, numa entrevista, você não dá tempo para ele conferir você totalmente. A gente precisa dessa olhada no geral, né? Então, a recomendação sempre é que, quando você responda, olhe nos olhos, e quando você sempre deixe 50% do tempo para que a pessoa olhe para você. Você desvia o olhar por 50% do tempo para que dê tempo do entrevistador lhe perceber, né? Mostrar a palma da mão, você não parecer invasivo na entrevista. Quando você chega para conversar numa mesa, aquela mesa é território, né? O ser humano ele é territorialista. Então eu chego e coloco a minha bolsa em cima da mesa, eu estou tomando o espaço do entrevistador. Isso passa que eu sou arrogante demais, por exemplo, né? E aí, o que é interessante nesse contato? Toda relação que a gente tem com as pessoas, eu preciso mostrar igualdade. Na entrevista, do aperto de mão ao olhar, eu tenho que mostrar igualdade. Eu não posso achar que o entrevistador é superior a mim e nem me achar superior a ele. Quando eu transmito igualdade, eu começo a ganhar confiança. A gente confia em quem é igual a gente. Se a gente for ver nossos amigos, eles são parecidos com a gente. Se a gente for, às vezes, até os relacionamentos, você vai olhar, parece que o marido e a esposa, eles são da mesma família, eles são meio parecidos. A gente confia muito em quem parece com a gente. Se o entrevistado demonstra segurança, fala no mesmo tom de voz, é interessante sintonizar o ser humano, né? Às vezes a gente faz três coisas da mesma maneira. Se a gente pensa rápido, a gente anda rápido e fala rápido. Se a gente pensa mais lento, fala mais lento e se movimenta e anda mais devagar. Então, se você percebe que o entrevistador fala muito rápido, acelera, que aí ele vai sintonizar com o entrevistador com o entrevistado. Se você percebe que o entrevistado demora para pensar, fale mais devagar. Se ele já fala muito alto, fale alto também. Vai terminar a entrevista, poxa, ele é igual a mim. E aí isso é bacana. Nós fazemos naturalmente isso quando a gente quando a gente encontra uma pessoa conhecida, ou quando a gente encontra uma pessoa que a gente estima, você dá toda a atenção a ela, você trata ela igualmente, os olhos brilham quando você olha para ela, o sorriso sai verdadeiro. Então essas coisas sendo feitas naturais contam muito na entrevista, né? Aí, como eu falei para você, primeiro eu acreditar, eu me valorizar, eu sou tão importante quanto a pessoa, aquele cargo, eu mereço alcançar aquele cargo. Quando você começa a acreditar nisso, passa a ser muito mais natural. E tem três posturas que a gente faz antes da entrevista que ajudam a gente a ficar mais à vontade. Por exemplo, essa é uma pesquisa da Universidade dos Estados Unidos, né, de Colômbia, que descobriu que alguns gestos fazem a gente naturalmente produzir testosterona. Além de ser o hormônio da libido, né, da sexualidade, é também da autoridade e da confiança. Aí a gente faz três posturas antes da entrevista que você fica muito mais à vontade na hora da entrevista. Por exemplo, aquela postura do super-homem, né, o peito para fora, mão na cintura, afasta as pernas para trás. E o terceiro é aquela postura que a gente chama de alavanca. Você encosta para trás na cadeira, põe a mão aqui atrás e abre as pernas. Isso faz o organismo produzir naturalmente testosterona e aí você fica mais à vontade na entrevista. Também é uma dica legal.
Muito bem. Então, com essas todas vantagens que tem a linguagem corporal, quais outras dicas você dá para o nosso público que está assistindo? Assim, o que a gente percebe? As mulheres são muito mais experientes em linguagem corporal, tanto que o melhor detetor de mentiras que existe não é o polígrafo, não, são as namoradas das esposas, são os melhores detetores de mentira, né? O marido contar uma história para a mulher de surpresa, dificilmente ela não percebe, né? Se ela chegar e perguntar, se der tempo de ensaiar a história, até que consegue mentir. Mas a esposa perguntando de imediato o que foi que aconteceu, os maridos tremem, né? Então é assim, a mulher ela sempre tem mais facilidade em interpretar a linguagem corporal, e elas são mestras nisso, né? Porque com o cuidado do bebê ao longo da evolução, ao longo da experiência, ela percebe quando o bebê está chorando de dengue, quando está chorando de fome. Então essa habilidade de ser mãe fez com que as mulheres evoluíssem muito mais na linguagem corporal. Aí a dica é, muitos relacionamentos, por exemplo, mudando um pouquinho da área de entrevista, de sucesso, muitos relacionamentos deixam de acontecer porque o homem não percebe os gestos que a mulher está fazendo, né? A linguagem corporal da sedução, por exemplo. Então vai para um evento, o que acontece geralmente? Sempre são as mulheres que estão em cima dos homens. Até no reino animal também é assim. Como é que ela faz isso? Dando os sinais, pelo olhar, pelos gestos. Só que a maioria dos homens não percebe. Aí o rapaz vai para a festa, vê lá 5 amigas conversando, uma das amigas deu os sinais de sedução que ele tinha chance, que ele poderia se aproximar, aí ele não interpreta, não entende e vai na amiga que não deu chance para ele. Aí ele deixa com raiva quem estava afim dele e ainda leva o fora da que ele imagina que tivesse, né? Então isso é muito interessante. Por exemplo, é quase como, por isso que o Phil Gray, que é aquele autor do Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, parece que cada um fala uma linguagem diferente. Então, por exemplo, quando um homem chega no local, normalmente a mulher vai escanear ele, de cima a baixo, às vezes sem mexer os olhos. E aí, depois de olhar para o rapaz, ela vai desviar o olhar. Ela pode desviar para baixo, pode desviar para o lado e pode desviar para cima. Qual desses você acha que a mulher está dizendo, tudo bem, você tem chance, pode se aproximar? Qual você acha, Gabriel? Olhando para baixo. É porque você é experiente. Mas a maioria dos homens não sabe disso. Então quando a moça olha para baixo, ele imagina que ele não tem a chance. E às vezes ele se aproxima da que olha para cima, que a que olha para cima e diz, olha, cai fora que não tem a menor chance. E para o lado eu estou te avaliando ainda, né? Então são esses pequenos equívocos. Você entrou na festa, a moça olhou, desviou para baixo, o rapaz acha que não tem chance. Esses pequenos detalhes fazem diferença. Então olhar, a moça olhou para baixo, pode aproximar que tem chance de relacionamento, né? Giovanni, você está com um novo projeto na nossa cidade. Pode adiantar algo sobre ele? Posso sim. Chama Universidade de 6 Estrelas. A gente está falando de antemão, né, para o Jornal Impacto, para você. Nós começamos um laboratório no Shopping Paraíso. O que é esse projeto de Universidade de 6 Estrelas? É a gente desenvolver o varejo do Brasil inteiro a partir de Santarém. Profissionalizar, qualificar vendedores, atendentes, os gerentes, os líderes, né? Para que quando eu cheguei em Santarém, eu morei 20 anos fora e desde o ano passado eu voltei para cá. Eu ficava indo e voltando até ficar de vez, né? Voltar de vez. E aí eu ouvia todo mundo reclamando de atendimento. Puxa, mas eu sou mal atendido. Puxa, mas eu sou mal atendido onde eu vou. O vendedor fez isso, fez aquilo. Então, caramba, por que a gente não começa um projeto de desenvolver o varejo a partir de Santarém? Então, ao mesmo tempo que a gente está 2 meses em laboratório no shopping, você vai ao shopping hoje, você identifica lá nas lojas um adesivo chamado Prêmio 6 Estrelas. Então todos os participantes são treinados semanalmente lá para melhorar o atendimento. E desse atendimento, boa parte dele vem de treinamento de linguagem corporal. A gente usa a Disney, que é dos parques, né, uma das empresas que melhor treina os funcionários. São 63 mil funcionários motivados, trabalhando todos os dias, é incrível. E a gente usa boa parte desse treinamento para
para desenvolver o varejo aqui em Santarém. Então a gente está levando isso para a associação comercial a partir de novembro e para o Shopping Novo a partir de janeiro. Então é um projeto muito bacana e quem tem loja fora de Santarém, por exemplo, vai poder comprar pela internet. A gente está desenvolvendo inclusive um aplicativo para o funcionário, para o líder estar assistindo aula, estar fazendo exercício, estar aprendendo no celular. Então a gente sempre fica imaginando, eu vou trazer uma franquia de fora para Santarém e para a gente ver como a nossa cidade está desenvolvendo, a gente vai criar um produto que é essa universidade de 6 estrelas que qualifica o funcionário do varejo, os gerentes e os lojistas, e para exportar para o Brasil todo. Olha que coisa bacana, né? Vai crescer, vai ter mais para a gente. Em Santarém, com o shopping novo, com a ampliação do porto da Cargill, com os investimentos que tem aqui, pela primeira vez, acho que na história da cidade, a gente concentrou tantos investimentos num curto espaço de tempo. Então a cidade tem tudo para crescer. Obrigado. Vou mostrar agora um livro dele, para quem não conhece, procure ler, que é um livro com muitas dicas, com muitas oportunidades de sucesso para você. É o livro dele, o livro mais incrível de automotivação e linguagem corporal. Giovanni, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Obrigado. Uma honra de ter recebido aqui, tá? Uma honra participar. Obrigado. Muito obrigado. Esse